Amém, irmãos? Não há nada melhor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, a partir do verso 16. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, a partir do verso 16. Amém? Que diz assim. Deixa eu abrir aqui também minha outra versão. Ai, Jesus, como tu és bom. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará as obras ainda maiores do que estas. Pois, da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Além disso, o pai ninguém julga, mas confiou o julgamento ao filho, para que todos os honrem o filho como honram o pai. Porque aquele que não honra o filho, também não honra o pai, o que enviou. Eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não será condenada, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Pois da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram mal ressuscitarão e serão condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Senhor Jesus, Pai eterno, te peço, faça presente aqui, que a tua glória real seja presente em nosso meio, e que tudo que venha a ser falado seja para a edificação do teu corpo. É isso que te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Nós estamos muito felizes. Esse final de semana foi um final de semana muito bom na presença de Deus. Ontem estivemos ali em Bragança, no Fusion Regional, e sentimos ali um pouquinho do gostinho do que vai ser esse evento em junho, onde estaremos ali no encontro de todos os jovens da nossa igreja, na cidade de Entroncamento, ali na congregação do pastor Jean, com o apoio dos pastores, do pastor Ivaldo, dos outros pastores. E foi muito bom estar ali com o pastor Elinai e todos os irmãos ali naquela igreja. Foi uma bênção, e hoje estamos aqui dando continuidade. Deus tem nos dado a graça de estarmos ocupados com sua obra, aqui toda a igreja do Porto, basicamente dos 3 finais de semana seguidos, né? Então isso é muito bom, prova que Deus tem operado em nossas vidas. Mas hoje, irmãos, eu queria dar continuidade ao que eu já venho falando durante alguns domingos sobre aqui o livro de João, o Evangelho de João, e estamos agora chegando aqui no capítulo 5. Não sei se os irmãos ainda se recordam, mas há aproximadamente 3 domingos ou 2 domingos atrás, já não tenho uma certa data, mas eu falei aqui sobre a cura do paralítico, que também está inserida no capítulo 5, a cura do paralítico, né, junto ao tanque de Betesda. E eu queria apenas dar hoje continuidade e se calhar concluir aqui a ideia
que João quer nos trazer e quer nos mostrar nesse capítulo em específico, porque tudo no livro de João ele tem um porquê, né? Ele tem um sentido, ele tem um alvo que João quer aqui trazer e quer apresentar ou defender uma tese. Como eu já disse desde o início, desde o capítulo 1 desse evangelho, João tem um objetivo claro, e a tese de João é apresentar Jesus ou dar os argumentos suficientes de que Jesus é o próprio Deus e que Jesus de fato é filho de Deus. E durante todos os capítulos, de todas as afirmações, João vai trazer isso. Por exemplo, nós vemos que João não tem todos os detalhes da vida ou do ministério de Jesus, nem tampouco João investiu tempo em ser minucioso nos detalhes quanto o ministério específico de Jesus aqui na terra. Como nós vemos, por exemplo, Mateus e até mais profundamente o evangelista Lucas, em que vai aos detalhes para tentar mostrar o ministério, a vida de Jesus, o que Jesus operou nessa terra, o quão incrível foi. E João já é um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais preciso nas suas escolhas, porque João ele está apresentando uma tese clara, a tese de que Jesus é Deus. E isso é interessante quando nós vemos, por exemplo, João não mostra ou não apresenta todos os milagres de Jesus em seu evangelho. Se você for olhar na perspectiva de Lucas e de Mateus, você vai ver que no ponto, ou nessa história em que estamos aqui a ler, que é a história da cura do homem, né, do que foi curado no tanque de Betesda, você vai ver que Lucas e Mateus já trazem outros milagres anteriores a esse, trazem outros fatos, a vida de Jesus anteriores a esse. Mas João não, João ele apresenta ou escolhe apenas 7 milagres de Jesus, né? É João também que escolhe, e onde nós encontramos os 7 dizeres do eu sou de Jesus, né? João ele faz questão de apresentar essa ideia e também dar os 7 eu sou Jesus, mostrar os 7 eu sou Jesus. E aqui ele está apresentando mais um milagre de Jesus, escolhido, como posso dizer entre aspas, a dedo, porque todo milagre que João apresenta em seu livro tem uma explicação ou um porquê. Ele vai tentar sempre, ou melhor, não vai tentar, mas ele vai ter sucesso sempre em apresentar um milagre e depois dar a justificativa lógica porque ele escolheu esse milagre e nos mostrar que esse milagre aponta para uma certeza ou um argumento extremamente plausível de que Jesus é Deus. Porque veja, o milagre da cura do aleijado, desse homem que está aqui, do paralítico, é um milagre. Quando nós olhamos, e se a gente pudesse aqui medir milagres de Jesus, né, se a gente tivesse, porque milagre é milagre, mas se a gente quisesse assim, ou qual foi o milagre maior, qual foi o milagre menor, o que é mais importante ou não importante, você vai perceber que a história do milagre em si, se ela simplesmente parasse no capítulo 8, parecia algo extremamente comum, mas existe uma coisa muito importante nesse texto e na argumentação que Jesus traz a partir do verso 17, que faz todo sentido João ter escolhido esse milagre. Porque veja, o homem ele é curado por Jesus, e depois de curado por Jesus, ele diz uma seguinte frase para o homem: levante-se, pegue a sua maca ou sua cama e ande. E aquele homem, olhando para Jesus, literalmente pega a sua cama e sai andando. No entanto, esse milagre foi realizado no sábado. Então, e é interessante esse milagre ser realizado no sábado, porque o sábado para o judeu, e aqui obviamente esses judeus eles estavam sendo extremistas no sentido do uso do sábado, porque Deus deu o sábado para o homem descansar e não para que o sábado fosse um peso sobre o homem. Esses homens eles estavam colocando no sábado que ninguém poderia nem carregar coisas na rua. Imagina, no sábado eu não posso fazer absolutamente nada, ou eu não poderia fazer nada que me desse soço, que é algo muito, muito absurdo. Então, esse homem, ele quando ouviu a frase de Jesus, ele simplesmente pegou sua cama e começou a andar. E é interessante porque quando nós vemos no verso 10 que os judeus vão perguntar ou questionar esse homem: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar maca.
ou não lhe é permitido carregar peso, ou não faz sentido você estar fazendo isso. E o homem responde para os judeus: o homem que me curou disse, pegue a sua cama e ande. É interessante que o paralítico, ele não está preocupado se é um sábado ou não. Ele percebe que se eu passei tantos anos aqui na beira do tanque e nunca consegui entrar lá, e de repente chega um homem que me cura, ele deve ser muito maior, ele deve ser o próprio Deus, porque ele literalmente diz, pegue sua cama e anda, e eu peguei e comecei a andar. Tipo, eu não estou preocupado se é um sábado, aquele que me curou me deu uma ordem que vai além disso. Só que o que me chama mais atenção nesse texto, na pergunta do judeu, é que eles não estão interessados na cura do homem. Eles simplesmente dizem, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar peso. Eu era paralítico. Tipo, esses homens, esses judeus, eles não estavam preocupados, por exemplo, em quem fez o milagre, ou o sucesso do milagre, ou a grandiosidade do milagre, ou a manifestação visível do poder de Deus entre os homens. Eles estavam preocupados meramente em não carregar peso no sábado. E isso, por muitas vezes, nos toca, né? Porque os homens depois vão perguntar, quem é este homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Né? Eles estavam interessados em saber quem desobedeceu o mandamento, ou quem desobedeceu alguma coisa, ou alguma lei que eles simplesmente davam como muito importantes. Isso nos toca de alguma maneira, irmãos, porque por muitas vezes somos nós esses religiosos. Veja, eu não estou dizendo que nós temos que ferir a sã doutrina. Eu não estou dizendo que nós temos que literalmente não ter cuidado com como nós falamos, como nós agimos, o que nós temos que seguir como cristão, e nem literalmente ferir aquilo que Deus nos permitiu. Mas nós não podemos ser aqueles que literalmente olham e valorizam mais a lei ou os usos e costumes do que a própria manifestação visível do poder de Deus. Esses homens, eles não olharam, por exemplo, para o homem dizendo assim, olha, houve aqui um milagre, houve aqui a manifestação de Deus. Não, porque você está ferindo um mandamento, porque você está carregando peso. Isso traz para nós uma responsabilidade de ter a sensibilidade de entender quando Deus está agindo entre nós, de entender quando Deus está se manifestando entre nós. E não cabe a nós como igreja, e não cabe a nós como seres humanos, literalmente tentar, e nós nunca iremos conseguir limitar o poder de Deus, mas não cabe a nós se preocupar ou tentar diminuir a grandiosidade do milagre. O que esses homens deveriam estar fazendo era estar comemorando, afinal um paralítico foi curado através do poder de Deus, mas eles estavam simplesmente preocupados com o sábado. E esse milagre ter acontecido no sábado traz, sem sombra de dúvidas, a maior afirmação ou o texto mais sublime sobre o próprio Jesus, dando argumentos válidos que ele é Deus. Porque existe a frase, eu já falei aqui inúmeras vezes, mas a frase do C.S. Lewis, ela é muito interessante. Ele vai dizer assim: não tem como você olhar para Jesus simplesmente e aceitá-lo, ele, apenas como um profeta ou um sábio. Isso não faz sentido. Jesus, o Lewis vai dizer que Jesus, ou ele era um mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era Deus. Ou melhor, ou ele é Deus. Porque não existe outro caminho além desses três para Jesus. Ou Jesus é o maior do mentiroso que existiu em toda a história da humanidade, ou Jesus é um tremendo do lunático, ou verdadeiramente ele é Deus. Não existe outra maneira de se ver Jesus. Nós não conseguimos e não podemos olhar para Jesus apenas como um homem, como um profeta. Ele é o próprio Deus. E a partir do verso, na verdade, mais precisamente a partir do verso 19, nós vemos Jesus dando os argumentos de que ele é Deus. E é interessante a gente olhar para esse texto, porque esse texto,
É uma resposta direta a muitas religiões que se levantaram, que dizem que Jesus nunca disse que ele era Deus. Por exemplo, o Testemunho de Jeová afirmam isso, próprios muçulmanos afirmam que Jesus nunca disse que era Deus. Mas nós vamos ver nesse texto, exatamente a partir do verso 19, de que Jesus dá argumentos claros, de forma extremamente simples e clara, que ele é o próprio Deus e que ele é o próprio Filho de Deus, né? E que a vida veio por meio do Filho, é manifesta e executada através do Filho. Continuando o texto, nós vamos ver que aquele homem, ele, depois que encontra Jesus e que Jesus lhe dá algumas afirmações, o paralítico, que antes era paralítico, mas agora o curado, ele vai contar aos judeus quem é Jesus. E os judeus então passam a perseguir Jesus. Primeiro, eles começam a perseguir Jesus, você vai ver no verso 16, que é porque Jesus tinha ferido o sábado, Jesus tinha falhado, ou não tinha obedecido o sábado. E Jesus, ele vai dizer para esses homens: olha, o meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Então, os judeus agora ficam enfurecidos. Não só feriu a lei do sábado, como agora ele está dizendo que ele é o próprio Filho de Deus. Quando Jesus ele afirma que ele é o próprio Filho de Deus, ele está dizendo assim: eu sou igualmente Deus. E nós vamos ver nos versos mais posteriores que Jesus vai dizer assim: Deus, que é o Pai, tem poder para dar vida, e o Filho também pode dar vida. Então não tem como ninguém dizer que Jesus nunca se autodeclarou Deus. Ele sempre deixou claro que ele não apenas era filho, mas que ele era igualmente Deus, que ele era igualmente Deus habitando entre nós, o Deus encarnado, o Deus que nós tivemos o privilégio de ver a sua glória. Nós, quando eu digo, ou aqui os apóstolos e aqueles que vieram naquela época, tiveram a oportunidade de ver a glória de Deus, e nós contemplamos a glória de Deus através da igreja. Mas esses homens, eles ficaram enfurecidos, e eles queriam matar Jesus, porque Jesus agora estava se autoproclamando Deus. Então João, a partir do verso 19, ele começa a escrever e nos dizer a resposta de que Jesus deu para aqueles judeus. E a primeira coisa que Jesus inicia dizendo: eu lhes digo verdadeiramente, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz o Filho, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Jesus, ele está dizendo que ele é igualmente com o Pai, que não é um relacionamento onde simplesmente ele é algo criado por Deus. Ele não é alguém que recebeu meramente algumas qualidades de Deus. O que Jesus está dizendo é que eu sou igualmente como o Pai. E essa frase, ela é muito forte, e para os judeus, que aliás foi uma loucura, porque Jesus está dizendo assim: olha, tudo que o Pai pode fazer, o Filho, que sou eu, também pode. Porque veja, anteriormente Jesus tinha dito assim: o meu Pai continua trabalhando e eu também continuo. Ele já se coloca como filho, e depois ele diz assim: tudo que o Pai pode fazer, o Filho também pode fazer. Ele está dizendo assim: tudo que Deus pode fazer, eu também consigo fazer. Isso na cabeça do judeu soava como literalmente uma blasfêmia, porque Jesus está dizendo assim: sabe, o universo foi Deus que fez, não, eu também posso fazer. Sabe, sabe o cosmos, toda a matéria foi Deus, eu também posso fazer. O que Jesus está dizendo aqui é literalmente um coro do que João escreve no capítulo 1. Ele é a palavra de onde veio toda a criação. Paulo complementa isso dizendo que Deus é a fonte, Jesus é a fonte de toda a criação. Jesus, ele está dizendo que ele tem todo o poder. Isso, irmãos, é surpreendente, porque ontem Carla, ela falou muito sobre relacionamento em Bragança, e aquilo tocou muito meu coração, no sentido em que muitas vezes nós não valorizamos o nosso relacionamento com Jesus, no sentido em que por muitas vezes não queremos ou não conseguimos olhar para Jesus como aquele que pode resolver todo o problema.
como aquele que pode curar todas as coisas, como aquele que pode operar milagres inimagináveis. Jesus, Ele é o próprio Deus. Isso é muito forte para nós e nós devemos usar isso a nosso favor, no sentido de olhar e enxergar a Jesus como o tudo para a nossa vida. Não complemento, mas Ele é tudo, Ele nos preenche por inteiro. Isso, eu estava lendo esse texto hoje e somente nessa frase, isso encheu tanto o meu coração, no sentido em que nós tentamos preencher o vazio da nossa alma, ou tentamos preencher o vazio da nossa mente, do nosso coração, com tantas coisas, com tantas satisfações, com tantas metodologias, e por vezes Jesus é apenas mais uma metodologia que eu encaixo no meu coração. Jesus é apenas mais um ponto, ou mais um meio, ou mais alguma coisa que eu posso colocar no meu coração, sabe? É como se, não, sabe, eu preciso, eu estou passando por isso, não, eu vou tentar ir em tal coisa, eu vou tentar ir em tal médico, no meu caso assim, tipo assim, não, eu vou sair para estar no computador e tentar resolver algum algoritmo, porque eu vou deixar minha mente mais leve, ou eu vou pedalar, ou eu vou correr, ou sei lá, eu vou para um restaurante comer uma coisa gostosa, e a gente começa a procurar meios, começa a procurar coisas nessa vida, começa a procurar coisas nesse mundo, que na verdade, e Jesus é apenas mais uma coisinha, mais uma pecinha do quebra-cabeça que preenche tudo. E o que Jesus está mostrando para os judeus, e o que Jesus mostra para nós, é que Ele é o completo. Jesus não é uma peça do quebra-cabeça, sabe? Jesus não é meramente um pontinho fora da... Não, Jesus, Ele é o completo para o nosso coração. Ele é o único que preenche o nosso coração. Nós temos que entender, esses dias eu choquei com um dos vídeos que eu vi na internet. Estavam umas confusões no Twitter por conta de apoios e de psicólogo e não de psicólogo, e estava aquela dualidade onde um é do lado, outro é do outro. E eu vi um comentário muito interessante que falava assim: nós não podemos desvalorizar nenhum profissional de saúde, mas nós não podemos achar que os métodos inventados pelos seres humanos são maiores do que os métodos que Deus pode fazer. Nós não podemos nunca achar que uma ação, ou que um comprimido, ou que uma ciência, ou que alguma coisa é maior do que Jesus. Nós temos que usar tudo aquilo que Deus nos deixou para ser usado, mas nunca podemos achar que isso de fato preenche Jesus. Então, o que Jesus está deixando aqui claro é que Jesus, Ele é o completo do nosso coração. É que Jesus, Ele tem poder e pode fazer tudo o que Deus pode fazer. Irmãos, isso é incrível. Nós vamos olhar para a criação, nós vamos para Gênesis capítulo 1, e é importante dizer, a Bíblia e Gênesis não tem como objetivo falar sobre criação. A Bíblia tem como objetivo falar somente um assunto, o assunto de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que morreu pelo homem, que é pecador, mas Jesus redimiu todo o pecado, nos reconciliou com o Pai, mandou o Espírito Santo, que literalmente nos segura, nos sustenta e nos dá a certeza de vida eterna, e um dia nós teremos a redenção completa em Jesus. A Bíblia não tem como objetivo estar aqui discutindo sobre revolução ou não revolução, não é esse o objetivo da Bíblia. Nós podemos encontrar argumentos aqui, mas não é esse o objetivo. Mas se a gente olha para Gênesis capítulo 1, verso 1, um lugar que era sem forma e vazia, um vácuo, alguma coisa que não existia, um negócio escuro, e nós vemos Deus criando todas as coisas. É interessante que ontem no carro, no caminho de Bragança, estávamos conversando de vários e vários assuntos, né? E a Rayane estava falando sobre como nós conseguimos ver na criação coisas que são muito similares, no sentido, é como se fosse vários quadros, e todos os quadros têm uma maneira de usar o pincel, e você percebe que vários quadros, aquela maneira de usar o pincel é daquele pintor,
E nós olhamos para a criação e vemos que em tudo na criação existe uma marca de um pintor que é Deus. E o que Jesus está dizendo, sabe, esse que criou todas as coisas, esse que criou tudo que existe, Ele é o meu Pai e me deu o poder para fazer tudo igual. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus continua: pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que o faz, assim para a admiração de vocês, e lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Veja, Agostinho, ele vai dizer que o que liga o Filho ao Pai, ou o que liga a Trindade, é o amor. A conexão entre Pai, Filho e Espírito Santo é o amor. É por esse motivo que o que nos reconciliou com Deus foi o amor de Jesus por nós. Foi o amor de Deus por nós. Sabe, por isso que João 3,16, ele é tão sublime, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. O sacrifício de Jesus não foi um sacrifício forçado. Jesus não foi preso por Roma. Jesus não foi entregue como as pessoas falam assim, não, Judas traiu. Jesus já sabia de todas as coisas, ele escolheu passar por isso. Nós vemos que no Getsemane, enquanto Jesus chorava sangue, irmãos, ele já tinha a noção do que ia acontecer. Ele dizia: afasta-se de mim esse cálice. Jesus já sabia de todas as coisas, ele já tinha todo entendimento, ele se entregou por nós. É o amor que conecta o Pai ao Filho, e é o amor que conecta Deus a nós. É o amor de Deus. Mas Espírito, esse amor é visível? Sim, é visível na pessoa de Jesus Cristo. É visível no Jesus no alto do Gólgota, pregado numa cruz. É visível quando nós sentimos o abraço dos nossos irmãos que foram salvos também igualmente como nós. É visível no calor da igreja. É visível no dia a dia que nós temos com Cristo. O amor de Deus, ele está claro aos nossos olhos. E nós precisamos perceber, irmãos, que sem um amor, é como Paulo, ele vai dizer aos Coríntios, sem um amor, nada nos serve. É muito interessante porque eu gosto muito da frase quando Paulo vai dizer assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada me serviria. Isso é profundo, pelo menos para mim, porque uma das coisas que às vezes atrapalha muito a nossa vida, e sem sombra de dúvidas, é a comunicação. E Paulo está dizendo assim: olha, se eu tivesse a capacidade de comunicar com qualquer pessoa, sabe, é um árabe, eu sei falar árabe. É um britânico, eu sei falar inglês. Ah não, é um italiano, eu sei falar italiano. É um chinês, eu sei falar chinês. É um tailandês, eu sei falar o idioma que é falado na Tailândia, que eu não sei. Sabe, é qualquer pessoa, qualquer língua dos homens. Não, mas não só isso. Se eu soubesse falar a língua dos anjos, incrível, o negócio já vai mais longe. E ele vai falar assim: se eu não tivesse amor, de nada me serviria. E é interessante isso, porque o amor de Deus em nossos corações, e quando nós falamos sobre levar o Evangelho de Cristo, a gente pode ser o melhor comunicador. Se a gente não tiver amor no coração de explicar Jesus para as pessoas, de nada me serve essa comunicação. No sentido em que todos os talentos que nós temos, se esses talentos não forem usados para a glória de Deus, através do amor de Deus imputado em nossos corações, não serve de nada. É exatamente isso que Paulo nos mostra, e é exatamente essa ligação. O amor, irmãos, é a ligação de Deus com Jesus Cristo. Mas ele continua: pois da mesma forma em que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá vida a quem ele ama. É interessante porque Jesus está fazendo um prelúdio do milagre que ele vai fazer. Porque em João capítulo 11, se não me falha a memória, Jesus ressuscita Lázaro. Então, o que Jesus está dizendo assim: olha, Deus, ele tem poder para ressuscitar mortos. Irmãos, não existe, e eu falava isso domingo aqui, não existe
mais nada, não existe nada que a gente tema mais do que a morte. Qualquer pessoa de cara a cara com a morte, ele teme, não tem como. Você está caindo do avião, o seu corpo vai lutar para você ainda voar. Se você estiver literalmente no último suspiro, afundando dentro d'água, você vai tentar, o seu corpo por si só vai tentar se salvar. Ninguém, cara a cara com a morte, fica feliz. E nós vimos domingo que Jesus venceu a morte com sua morte. É uma loucura isso, e é interessante, a arma que Jesus usou para vencer a morte foi a própria morte dele. E Jesus aqui está dizendo assim, olha, o Pai, Ele ressuscita os mortos, Ele dá vida. E aqui, irmãos, não, o que João está dizendo, o que Jesus está dizendo é que Jesus e que Deus não é só a vida espiritual para nós que estávamos mortos espirituais, não é só isso, Deus tem poder para dar vida física, como o próprio Jesus faz com Lázaro, morto depois de 3 dias. E Jesus, ele vai dizer, da mesma maneira que Deus tem poder para dar vida aos mortos, o Filho também tem. Jesus, ele dá mais um argumento. O primeiro argumento de Jesus é que o Deus, tudo que o Pai pode fazer, o Filho também pode fazer. Ele vai dizer que o Filho, ele admira o Pai, e o Pai, e as obras que o Pai fez, ele está dizendo que através do Filho, você vai conseguir ver obras muito maiores. Ele está dizendo assim, através de mim vocês vão ver coisas muito maiores. Mas ele dá outro argumento, se Deus tem poder para ressuscitar mortos, o Filho também tem poder para fazer isso. O Filho também tem poder. O que Jesus está dizendo aqui, sabe o rei que orou e pediu mais anos para Deus, e Deus deu, o Filho também tem poder para fazer isso. E depois Jesus continua o seu argumento e vai dizer, além disto, e essa frase, além disto, ela é muito importante para nós, porque introduz uma razão ainda maior para o verso 21, no caso, e para o verso 20, porque é uma continuação, mas esse além disso, está dando aqui a entender que existe uma razão muito maior. Veja, o que Jesus está dizendo aqui é que existe algo muito maior do que dar vida aos mortos. Existe algo muito maior do que não simplesmente dar vida física, mas dar vida espiritual aos mortos. E esse algo maior é o poder de julgar. Jesus está dizendo, foi confiado a mim, foi-me dado o poder de julgar. Irmãos, isso é muito importante, porque nós conseguimos perceber, e nós vamos ver toda a Bíblia, de que depois dos ressuscitados, Jesus irá nos julgar. Então, esse poder de julgar, ele é muito maior do que o poder criacional, ele é muito maior do que o poder da vida aos mortos, ele é muito maior. É o poder de definir o destino eterno de qualquer pessoa. O que Jesus está dizendo aqui é que Deus confiou a ele o poder de definir o destino eterno daquelas pessoas. Ele vai dizer, aí ele vai continuar dizendo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai ao qual enviou. Veja, existe um propósito para isso. O verso 23 introduz um propósito desse poder concedido a Jesus de julgar. E o propósito é que o Filho exercer uma atividade de julgamento além e dada a ele essa honra. Não tem como, irmãos, nós termos um relacionamento, crermos que Deus existe, crermos que Deus é Senhor sobre todas as coisas, se nós não temos ou não conseguimos honrar o Filho. Não tem como. Se você não honra o Filho, se você não dá a glória que é devida a Jesus Cristo, você não está honrando o Pai. Se você não dá glória a Jesus, a glória devida a Jesus, você também não dá glória ao Pai. Não dá glória ao Pai. Jesus, ele alega ser igual ao próprio Deus. Ele deixa claro isso, irmãos, porque ele está dizendo assim, olha, se você não honra a mim,
você não está honrando ao Deus Criador de todas as coisas. Se nós não honramos a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, consumador da nossa fé, nós não temos um relacionamento real com Deus. Veja, o que Jesus está dizendo aqui é que se você não me honra, nada vale o véu ter sido rasgado. Se você não honra a Jesus Cristo, nada vale o sacrifício de Jesus na cruz. Porque você não consegue firmar um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus só vem através da honra a Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele alega que ele é o próprio Deus e que ele deveria receber honra e glória, ele só nos deixa 3 opções, como eu disse anteriormente. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou de fato ele é Senhor e Salvador Jesus Cristo. Visto que ele fez esta declaração, que é ilógica, vai contra os ensinamentos bíblicos, no sentido em que eu não posso dizer que eu sou como Deus. Só nos resta, irmão, considerar Jesus como o próprio Deus. Só nos resta considerar Jesus como Deus criador de todas as coisas, que é exatamente isso que Jesus é. E ele vai continuar e complementar e terminar sua ideia dizendo: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É muito interessante porque parece que há 2 tempos nessa frase. Porque ele vai dizer assim: aquele que crê na minha palavra, ou melhor, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Tem vida eterna. Você tem agora, não terá. Você tem vida eterna e não será condenado. Aponta para o futuro. É interessante isso, porque ele está dizendo assim, olha, e é importante a gente mencionar isso: a salvação não é algo que iniciará no dia da redenção. A salvação já está consumada em nós. Nós não teremos vida eterna, nós já temos vida eterna em Jesus Cristo. Não é alguma coisa que nós iremos alcançar, é algo que Jesus Cristo já alcançou na cruz por nós. Nós já temos vida eterna em Jesus Cristo. E essa vida eterna nos dá uma garantia, a garantia que não seremos condenados, mas nós já passamos. Não é que nós iremos passar, o verbo aqui é que passou, nós já passamos da morte para a vida. Jesus, ele reafirma que nós temos vida eterna. Ele vai dizer assim, olha, se você crê em minha palavra e crê no Deus que me enviou, você já tem vida eterna. E vocês não serão condenados no futuro, porque vocês já têm vida, vocês já passaram da morte para a vida. O que Jesus está dizendo é que Ele venceu a morte, e a morte não tem poder sobre nós. O que Jesus está dizendo é que nós já temos a garantia da vida eterna. O que Jesus está dizendo é que a vida eterna não é algo que iremos alcançar, é algo que já nos alcançou. Por que nos alcançou? Porque a vida eterna é Jesus Cristo. A vida eterna é Jesus. A vida eterna tem, eu já falei isso inúmeras vezes aqui, a vida eterna tem mão, tem braço, tem perna, nas suas mãos estão marcas dos pregos, nos seus pés tem as marcas dos pregos, em sua cabeça tem as marcas da coroa de espinho, no lado, em seu tronco, tem uma marca de uma lança que entrou. A vida eterna tem um nome, se chama Jesus Cristo. E Ele está dizendo, se vocês têm a mim, vocês não serão condenados, porque eu que tenho o poder de julgar, e eu já paguei o preço pelos vossos pecados. Aleluia, aleluia. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou. É o agora, mas ainda não. Sabe, nós, irmãos, já fomos salvos, já estamos salvos, mas ainda não está completo. Nossa redenção já iniciou. A salvação e a redenção de Jesus Cristo não é algo que aconteceu apenas no passado, não é algo que acontece só no presente, ou não é algo que acontecerá apenas no futuro, não.
a salvação de Jesus Cristo, ela nos alcançou em todos os tempos. Nós somos salvos no passado, nós estamos sendo salvos agora e teremos consumação da nossa salvação no futuro. Vivemos o já, mas ainda não. Nós vivemos ansiosos em ver Jesus Cristo, mas ainda não vimos. Mas nós já vimos a sua glória. Sim, nós fomos alcançados pelo amor dele, mas a nossa redenção ainda não está completa. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai escrever dizendo assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que nós cantamos: eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Sabe? Essa é a caminhada do cristão, a caminhada daquele que já tem a vida eterna, que já tem a garantia que não será condenado. Por isso que aquele hino é muito bom, irmãos. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Paulo vai dizer isso aos Romanos: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ele complementa dizendo que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe, parece que Paulo ele escreve o versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, olhando para o capítulo 4 de João e capítulo 5, porque no capítulo 4, você vai ver que Jesus vai dizer assim: olha, não importa onde você vai adorar, se é no monte ou no templo, é importante que você adore em espírito e em verdade. E depois, Paulo parece que leu o capítulo 4 de João, porque Jesus vai dizer assim: olha, vocês não serão condenados. E ele escreve o versículo 1 de Romanos, o versículo 1 do capítulo 8 de Romanos: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não adoramos a Jesus a partir de uma maneira material. Nós não adoramos a Jesus olhando para uma imagem. Não é uma imagem que nos garante a fé em Jesus Cristo. Não é uma imagem ou não é um monumento bonito que nos garante quem é Jesus. Nós adoramos a Jesus de forma espiritual, porque Deus é espírito e importa que ele seja adorado em espírito, mas não é apenas em um sentimento qualquer, mas é um espírito de verdade. Sabe o que Jesus está nos dizendo? É que nós, quando adoramos a Ele, nós quando adoramos a Deus, nós quando entramos num lugar santíssimo que foi alcançado através de Jesus Cristo, sabe? A oração é uma dádiva dada por Jesus Cristo, é algo que alcançamos por conta da cruz. Nós quando entramos num lugar santíssimo através da oração, nós adoramos em espírito, mas existe uma verdade em nossa adoração, e essa verdade, irmãos, é credenciada através do Espírito Santo. Paulo vai dizer aos romanos que quando nós não sabemos o que orar, quando nós choramos, quando as lágrimas ocupam, ou melhor, quando as lágrimas é a única palavra que nós sabemos dizer, Paulo vai dizer aos romanos: o Espírito da verdade ora por nós. A adoração a Deus, ela é em espírito e em verdade, e essa verdade é consumada através daquele que nos leva, ou que leva as nossas orações. Porque Paulo vai dizer que nós não sabemos orar, nós não sabemos o que dizer, mas o Espírito Santo que sonda os nossos corações leva as nossas orações até Deus. Eu vou concluir e me permitam-me continuar rapidamente. Jesus ele continua dizendo assim: já chegada a hora, já está chegada a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Irmãos, isso é muito importante aqui, porque isso está apontando, parece, o que Paulo está escrevendo aos Coríntios, quando Paulo vai dizer que no soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Veja, no arrebatamento haverá uma coisa extraordinária, e Jesus já está apontando aqui para o futuro. Aqueles que de fato viveram, aqueles que de fato têm a vida eterna, eles ressuscitarão e viverão. Glória a Deus por isso. Pois da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Essa frase ela é muito profunda, porque Jesus ele diz assim: olha, da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, e Ele está dizendo assim: Deus não foi criado.
Deus não foi uma coisa que recebeu vida de alguém. Eu recebi vida. Deus me deu vida. Adão, quando foi criado, ele recebeu um sopro de vida. Os animais receberam vida. A natureza, ela recebeu vida. Os pássaros do campo receberam vida. Nós todos recebemos vida. Mas Jesus está dando uma afirmação clara: Deus existe. E a vida existe dentro de si, dentro dele mesmo. O Pai tem vida em si. Ele não foi criado, o Deus que nós cremos não foi inventado. O Deus que nós cremos não foi descoberto. Isso é muito importante a gente ficar no nosso coração. Deus não foi descoberto, Deus se revelou a nós. Carla ontem foi muito cirúrgica em suas palavras quando disse que não foi o homem no jardim que procurou a Deus, mas era Deus que vinha visitar o homem no jardim. Nunca foi o homem que subiu as montanhas para tentar encontrar Deus, mas foi sempre Deus descendo a montanha e se revelando a nós. Veja, não foi Moisés, não foi no sítio, não, foi Deus que se revela a Moisés através da sarça ardente. É Deus que se revela a nós. Ele tem vida em si mesmo. E Jesus, ele fala assim: e ele concedeu ao Filho também, igualmente, do mesmo jeito, ter vida em si. O que Jesus está dizendo, e é muito importante, porque parece que ele está complementando o que João fala no capítulo 1, é que Jesus não foi criado, Jesus não foi concebido a partir de uma relação de José e Maria. Jesus não foi feito de uma maneira natural, não, foi uma ação divina do Espírito Santo na vida de Maria, que gerou Jesus. Irmão, isso é incrível. Existe uma fase, um processo para uma criança ser gerada. Existe toda uma biologia entre do óvulo e não sei o que e papapá. Existe todo um processo. O que Jesus está dizendo aqui é que ele foi gerado de maneira sobrenatural, e não somente no ventre de Maria, mas que ele existe antes de todas as coisas. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Jesus também tem vida em si mesmo. Ele termina e complementa novamente, ele reafirma o que ele falou no verso 21. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Irmãos, Jesus, ele é o nosso advogado, mas também será o nosso juiz. E Jesus, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos estes túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Eu queria parar aqui apenas dizer uma coisa muito importante. Se você ler esse versículo de forma isolada, a gente vai achar que Jesus está dizendo que se você fizer o bem nessa vida, você vai literalmente ter o bem, ou se você fizer o bem nessa vida, você vai, como é que eu posso dizer, ter um galardão maior, no sentido em que as obras lhe salvam. Mas o bem que Jesus está dizendo aqui nesse verso é o bem da fé, o bem de crer nele. No original, o que Jesus está querendo nos dizer é que aquele que tem fé em Jesus, a boa obra que é ter fé em Jesus, crer que ele é Deus, crer que ele é Senhor, esses que têm fé em Jesus ressuscitarão para a vida. Irmãos, se você não tem fé em Jesus, se você não crê em Jesus, eu tenho uma mensagem para você: você está condenado à morte. Mas se você crê que Jesus é Filho de Deus e que ele é Senhor e criou todas as coisas, não se preocupe, mesmo que a morte nos alcance nesta vida, nós ressuscitaremos em vida eterna em Jesus Cristo. Amém? Fique em pé, vamos orar. Senhor Jesus, Pai eterno, Deus santo,
Muito obrigado, Jesus, por esse momento, por essa palavra. Te peço, Deus, que o Senhor impute em nossos corações, Jesus, a palavra de vida eterna. Peço, Espírito Santo, que o Senhor coloque em nossos corações a fé que nos sustenta até o dia da redenção completa, porque nós estamos aguardando ansiosos o soar da última trombeta. O soar, Jesus, da última trombeta, nós estamos aguardando ansiosos para sermos transladados para os céus, para que a gente consiga viver eternamente contigo em glória. É isso que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.